Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, intitulado As Opções para a Eternidade. É uma palavra cujo texto base é o livro de Lucas, do capítulo 3, versículos 15 ao 18. O título: As Opções para a Eternidade. Embora muitas pessoas acreditem que a morte física é o fim de tudo, isso não é verdade. Pois a morte física não é o fim, mas apenas a transição para a eternidade. Em verdade, o homem foi criado por Deus para ser eterno. Então Deus nos criou para ser eterno, ou seja, viver infinitamente por toda a eternidade. Deus também nos fez perfeitos. Nós éramos semelhantes a Ele. Ele nos deu um lar, um local onde a gente poderia viver eternamente, que foi chamado de Éden, Jardim do Éden. Contudo, irmãos, o pai de toda a raça humana, Adão, e sua esposa Eva, eles optaram por desobedecer a Deus. Eles se deixaram enganar por Satanás quando fizeram a sua própria vontade. Essa desobediência a Deus trouxeram consequências eternas. Consequências para tudo aquilo que nós fizermos nessa terra. Cada ato do ser humano, cada ato das pessoas nessa terra vão refletir na eternidade. Portanto, irmãos, a eternidade existe. Mas assim como a eternidade existe, também existem duas opções que o ser humano tem de aceitar, uma ou outra. Então, com toda certeza, sem nenhum medo de estar falando heresia, a vida que temos nessa terra, ela vai muito além daquilo que nós conhecemos. Em verdade, eu posso afirmar, nada conhecemos. Então, essa vida terrena é apenas um ensaio que precede a verdadeira vida, que é a vida eterna. Não essa que nós estamos aqui. Essa terra é passageira.
Aqui todo ser humano nasce e todo ser humano tem a morte física. Mas essa morte física não é o fim. É apenas a transição, o momento de transição entre uma vida terrena e uma vida eterna. Então, eu posso dizer para vocês que essa vida na Terra é apenas uma preparação para uma vida na eternidade. Então nós aqui estamos sendo preparados para uma vida na eternidade. Nosso tempo, enquanto estivermos nessa terra, é um tempo infinitamente menor do que o tempo que iremos passar na eternidade. Aqui são poucos anos. Feliz daquelas pessoas que chegam a 100 anos. Mas na eternidade não existe quantidade de anos, não existe tempo, porque é eterno, é para sempre. Com isso eu quero dizer que na Terra nós apenas estamos nos preparando para a próxima e verdadeira vida. É notório que todos nós um dia teremos uma morte física. Embora ninguém aceite, esse é um fato. Enquanto nós estamos nessa terra, nós ansiamos pela imortalidade. Mas é porque nós fomos feitos para ser imortais. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Nós fomos feitos para viver eternamente. Nós fomos condicionados nessa essência de viver para sempre. E essas não são palavras minhas. Não. Eu estou repetindo apenas aquilo que está escrito no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Mas, infelizmente, irmãos, nós vivemos em um mundo onde as opções são muitas. E essas opções têm se tornado prioridade para o ser humano. Nós vivemos num mundo que oferece, na maioria das vezes, opções meramente passageiras, opções transitórias, opções que deixam um tremendo vazio nas pessoas. Por outro lado, irmãos, a eternidade nos oferece apenas duas opções. Não é um leque de opções, é apenas duas opções. E nós temos de escolher. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós tivermos essa vida terrena, nós temos que fazer essa escolha. Voluntária ou involuntariamente, somos obrigados a fazer uma escolha. Porque quando nós tivermos a morte física, essa escolha já foi feita. E aí não tem retorno. E aí não tem, eu não sabia. Não tem purgatório para você
se redimir. Não. Enquanto nós estivermos nessa terra, quer queira, quer não queira, nós estamos fazendo a opção. Nós estamos fazendo uma escolha. E é uma escolha entre duas coisas somente. Ou nós escolhemos o céu para viver eternamente com Deus, ou nós escolhemos o inferno para viver eternamente com o encardido. Não existe em cima do muro, não existe vou pensar, não existe talvez, não. Ou é céu ou é inferno. Não existe meio termo. O nosso relacionamento com Deus, enquanto nós estivermos nessa terra, é que vai determinar a nossa futura vida, ou uma vida futura na eternidade. É um relacionamento com Deus. Ou nós vamos ter um relacionamento de amizade, de amor, ou nós vamos ter um relacionamento de inimizade e desafeto. Essa escolha que nós precisamos fazer, essa escolha que nós vamos fazer é que vai determinar o destino de nossa alma. Sabe, irmãos? Esse corpo que nós nos vemos quando nos olhamos no espelho, esse é pó. E o pó volta à terra, ali é o seu lugar. Quando você vê os restos mortais de uma pessoa depois de 5, 10 anos de morto, não resta mais nada ali, só os ossos, que também com o tempo vão desaparecer. Mas nós temos um espírito que foi dado por Deus. E esse espírito volta para Deus. Mas nós temos uma alma. A nossa morte física, essa alma, ela vai dormir. Vai dormir até a volta de Cristo Jesus. Ela vai dormir para ser arrebatada se você for salvo. Ou ela vai continuar dormindo até o julgamento final. Se nós formos arrebatados, e quem for arrebatado, vai ter um novo corpo. Não um corpo feito de carne e de sangue, mas um corpo espiritual, um corpo glorificado, que viverá juntamente com Deus, onde corpo, alma e espírito vão se unir e vamos viver com Deus. Mas se nós não formos salvos, nós também recebemos um corpo, não um corpo mortal, mas um corpo espiritual, mas não um corpo glorificado. Não. É um corpo espiritual para aguentar os amores que o inferno vai nos proporcionar. Então, a nossa escolha, a minha escolha,
A tua escolha é que vai determinar o destino da nossa alma. Se para viver eternamente com Deus ou se para viver eternamente com o encardido. Em outras palavras, nosso futuro na vida eterna depende exclusivamente daquilo que vamos fazer com Cristo Jesus. E é nessa terra, não é depois. O que nós vamos fazer com Cristo Jesus enquanto estivermos nessa terra? Se nós crermos e aprendermos a amar, então vamos ser filhos de Deus. Se nós amarmos e crermos em Cristo Jesus, o Filho de Deus vivo, confiando nossa vida a Ele, com certeza, com toda certeza, seremos convidados a passar a vida eterna, passar toda a eternidade com Ele. Mas, olha bem, se nós desprezarmos esse imenso amor, um amor tão grande que entregou a sua própria vida na cruz para que a gente tivesse vida. Ele entregou a sua vida no Calvário. Ele pagou com a sua morte nossa dívida para com Deus. Se nós desprezarmos essa salvação, com toda certeza, nós não teremos parte com Ele. Porque desprezamos aquilo que Ele nos oferece de graça. Nós desprezamos o seu amor. E se em terra nós desprezamos o amor de Cristo. Se em terra nós menosprezamos esse grande amor, depois na eternidade não existe volta e nós vamos passar toda a eternidade com Satanás, com o encardido. Mas não é uma eternidade de amizade, não. Nós vamos estar sujeitos em toda a eternidade às garras dele. Portanto, essas são as duas únicas opções para a eternidade. Somente uma delas a gente vai ter. O céu ao lado de Cristo Jesus, ou o inferno ao lado de Satanás. Cada um de nós tem que fazer a escolha. O que você quer? Ninguém. Mas ninguém mesmo pode tomar essa decisão em seu lugar. Ninguém vai tomar uma decisão por você. A salvação ou a perdição é pessoal. Cada um de nós temos de escolher. Não sou eu que digo, não. Está escrito lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Nós temos de escolher. Escolher entre os dois senhores, ou Cristo Jesus,
ou o diabo. Não podemos de forma alguma servir a ambos. Ou somos de Cristo, ou somos do diabo. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Então, irmãos, só existe dois caminhos. Um que nos leva a Cristo Jesus e a vida eterna, e o outro que nos leva ao diabo e à morte eterna. Palavras também declaradas no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. É a nossa responsabilidade. Nós temos de escolher o que nós queremos. Nós temos de escolher entre uma vida cristã ou uma vida pecaminosa. Palavras ditas por Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12. Também está escrito que toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, ela produz maus frutos. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 17 ao 20. Também está escrito que Deus não tem prazer na morte do ímpio, assim que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Ezequiel 33:11. Então Deus não quer que ninguém pereça e tenha morte eterna. Ele quer que todas as pessoas se convertam, larguem o seu mau caminho e venha para Cristo. Portanto, irmãos, nossa escolha irá determinar o destino da nossa alma. Sim, ela vai determinar o destino da nossa alma. Eu já falei isso. Esse destino, ele não pode ser comprado. De maneira alguma. Uma vez que nenhuma riqueza desse mundo poderá pagar o sacrifício feito por Cristo Jesus lá no Calvário. Nenhuma religião, religiões criadas pelo homem, poderá salvá-lo. Sabe por quê? Porque aqueles que não foram lavados e remidos do sangue do Cordeiro, e esse Cordeiro é Cristo Jesus, terão o mesmo destino que o lago de fogo. Eles serão lançados juntamente com Satanás e seus anjos caídos. Fama, dinheiro, posição social não poderá salvar ninguém. Sabe por quê? Porque essas coisas são as principais armas do inimigo, são as principais armas que ele usa para enganar o ser humano. O ser humano que vive nesse mundo caído e cheio de inversão de valores. Assim como existem só dois caminhos, também só existem dois tipos de pessoas. Umas que dizem a Deus
seja feita a sua vontade. E outras que fazem a sua própria vontade. Infelizmente, muitos terão de viver a eternidade sem Deus. Sim, viver a eternidade sem Deus. Pois escolheram viver sem Ele nessa terra. E se escolheram viver sem Ele nessa terra, também serão afastados eternamente do convívio com Deus. Amém.